Fala, torcida do Flamengo. Fala, galerinha do Flamengo. Eu sou o Cido Cunha, aqui do canal Fanático Notícias, trazendo para você mais um vídeo da hora, muito bacana, sobre as últimas novidades do Mengão. Você que quer se atualizar das principais notícias que giram em torno do Flamengo, o vídeo tá legal. Nós vamos falar aqui sobre jogador do Flamengo que está encantando o técnico Paulo Souza. Tem jogador que já ganhou o coração do técnico, galera. Você vai saber quem é esse jogador daqui a pouco. E mais, você também vai ver medalhão do Flamengo, titular absoluto, que não caiu nas graças do técnico Paulo Souza e poderá perder espaço. Inclusive o técnico já pediu contratação nesse setor onde esse jogador atua. E também nós iremos falar sobre jogador do Flamengo que poderá tomar como destino o Real Madrid ou o Manchester City. Olha, tem jogador do Flamengo muito valorizado, das maiores multas rescisórias da história do clube, está na mira de grandes clubes europeus. Você vai saber já já, mas antes eu peço que você faça aí a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo e dá o seu joinha. Galera, vamos começar aqui falando de um dos jogadores que tem encantado aí o Paulo Souza desde a sua chegada ao Flamengo, né? Jogador que inclusive, né, segundo o que foi apurado pelo site da UOL, né, junto ao Flamengo, esse jogador já ganhou a confiança do treinador e poderá ser uma dos coelhos da cartola, né? Ou seja, um dos jogadores principais, o braço direito do treinador nesses primeiros jogos que o Flamengo fizer com a equipe titular. Trata-se do atacante Bruno Henrique. Galera, que o Bruno Henrique é um jogador espetacular, a gente já sabe disso. Que o Bruno Henrique é um jogador decisivo, a gente também já sabe disso. Mas que o Paulo Souza iria enxergar no Bruno Henrique essas qualidades, a gente tinha uma dúvida, né? Porque o olhar do técnico europeu é um pouco diferente do olhar dos outros técnicos que acompanham o dia a dia aqui do jogador. Mas bastaram poucos treinos e o Paulo Souza já se derreteu, já se encantou pelo futebol do Bruno Henrique, que será um jogador que vai ter, pelo que se foi apurado, bastante espaço no time do Paulo Souza. E aí, galera, vem aquela questão, né? O Paulo Souza também gostou do Pedro, até porque nos estudos que ele fez, o Pedro é um jogador que se encaixa bastante para ser aquele homem que faz o pivô, aquele homem de área que ele gosta de utilizar nos times que ele treinou. E aí abriu aquela pergunta: será que dá para jogar o Pedro e o Gabigol juntos, né? E aí ficou, quem vai sair, quem vai deixar o time, né? Alguns torcedores levantaram a hipótese do Bruno Henrique deixar a equipe para que essa formação pudesse ser feita. Mas o Bruno Henrique encantou o treinador. Dificilmente ele disse: olha, o Bruno Henrique pode jogar pela esquerda, como um ponta, o Bruno Henrique pode jogar caindo pela direita e o Bruno Henrique pode jogar até de centroavante, enfiado. Então, nesse contexto, o Bruno Henrique leva vantagem, né? Mas aí, para você colocar o Pedro e o Gabigol junto, quem vai sair, né? Na minha opinião, sai o Everton Ribeiro. Mas aí eu não sei como é que ele vai compor esse meio-campo do time para que essa equipe continue com uma chegada ofensiva muito grande, muito eficiente e com muita qualidade, e ao mesmo tempo não perca o seu poder de recomposição do meio-campo. É uma sinuca de bico aí para que esse técnico possa tirar. Então o Bruno Henrique é um jogador, graças a Deus, o Bruno Henrique, né, é um jogador que tem sido bastante útil ao Flamengo, tá caindo na graça do treinador. E se o Bruno Henrique estiver bem, galera, coitado dos outros times, né? É bom demais para nós, torcedores do Flamengo, porque é um dos jogadores que deu mais alegria nos últimos anos do Flamengo, chama-se Bruno Henrique e Gabigol, né? São os matadores ali que não negam fogo mesmo. Então, tomara, Deus queira, que o Bruno Henrique faça uma temporada de levá-lo, inclusive, à seleção brasileira e à Copa do Mundo, porque o Brasil precisa de um jogador como o Bruno Henrique. Galera, tem um outro assunto também que a gente quer tratar aqui, que é a questão do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, que sofreu agora, mais uma vez, com problemas físicos. Ele teve uma infecção em um dos pontos de uma artroscopia que ele fez no joelho e ainda continua internado fazendo tratamento.
Mas segundo o que foi apurado também, inclusive pelo mesmo site, pela UOL, né, o Rodrigo Caio não encantou muito, né, não encantou muito a comissão técnica do técnico Paulo Souza. Por isso, o jogador digamos assim, é tido como alguém que não dá muita confiança para o treinador. E quando um jogador não é uma unanimidade para o treinador, ele perde espaço, acaba indo para a reserva. E o Rodrigo Caio é titular absoluto no time do Flamengo. Então, por isso mesmo, o Flamengo já faz uma movimentação no mercado, porque o Paulo Souza, segundo o mesmo que foi apurado no site, o Paulo Souza já teria em conversa com o Flamengo definido os 3 locais onde ele precisa fortalecer o time do Flamengo. Seria a zaga, um zagueiro, um meio-campo e mais um atacante, né? Aí eu pergunto para você, se essa informação ela for verdadeira, ela está me deixando muito preocupado, né? Porque na minha opinião e na opinião da maioria dos torcedores do Flamengo, os problemas que o Flamengo tem não se resumem a esses 3 pontos citados. Não, o Flamengo não tem problemas no meio-campo e não tem problemas no ataque, na minha opinião. Tem jogador sobrando. Nós temos o Vitinho aí que está na sombra aí, que ninguém está falando, mas que eu tenho certeza que vai fazer uma grande temporada. Então, na zaga tudo bem. Ele não tem confiança no Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio convive com inúmeras lesões, e aí está querendo contratar aí o Salcedo, né? Que joga lá no México, no Tigres do México, jogador que chegaria ao Flamengo por 19 milhões de reais, mas encontra aí concorrência de 2 clubes, além do Flamengo, que lutam pelo passe do jogador, né? Mas Salcedo seria uma opção muito boa para a zaga do Flamengo. Salcedo que foi, inclusive, cogitado pelo Palmeiras e o Palmeiras acabou desistindo da contratação. Mas o que eu quero dizer é que, se os problemas do Flamengo estão aí, por que não menciona a lateral? As 2 laterais do Flamengo, na minha opinião, são os 2 calcanhares de Aquiles do Flamengo. O Flamengo precisa urgentemente de um lateral esquerdo e o Flamengo precisa de, pelo menos, recuperar a confiança dos 2 laterais direito que ele tem, né? O Mateuzinho, que terminou em baixa, e o Isla, né? Que possa, de fato, conseguir melhorar o seu futebol, principalmente do ponto de vista defensivo. Ok, galera? Vamos continuar verificando essas informações, porque se, na opinião do Paulo Souza, o Flamengo não apresenta problemas nas laterais, então o problema está nele, está no técnico, porque o Flamengo tem sérios problemas nas 2 laterais. Galera, virando a página, agora vamos falar de dinheiro, né? Tem um jogador do Flamengo aí que a multa rescisória dele é 100 milhões de euros. Galera, sabe o que é 100 milhões de euros? É aproximadamente 642 milhões de reais, né? Esse jogador do Flamengo trata-se do Matheus França, né? Joia da casa, né? Prata da casa, jogador que tem 17 anos e que está sendo disputado aí, né? Já foi cogitado e o Manchester City tem interesse no jogador e o Real Madrid também já demonstrou ter interesse nesse jogador, e se quiserem tirar ele do Flamengo, a multa rescisória é de 642 milhões. O garoto joga muita bola, ele é muito bom, garoto muito promissor, né? E 17 anos, esses times como o Manchester City e principalmente o Real Madrid, os merengues, eles costumam investir. Lembra-se aí que o Vinícius Júnior e o Renier foram levados ainda na tenra idade, né? Com pouca idade, para a Europa pelo Real Madrid. E tá aí, o Renier está emprestado ao Borussia e o Vinícius Júnior está arrebentando no Real Madrid, e eles querem repetir esse sucesso na contratação de jogador, e por isso estão de olho no Matheus França, e isso pode render 642 milhões de reais para os cofres do Flamengo. É muita grana, galera, que pode entrar. Então isso mostra que o Flamengo faz um excelente trabalho na base, né? E isso começou quando o Eduardo Bandeira, lá atrás, organizou as categorias de base do Flamengo, e aí o Rodolfo Landim deu continuidade e nós estamos agora colhendo o fruto. Então, galera, eu quero agradecer a você pela audiência, né? Por ter tido a paciência de assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição, dê o seu joinha e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu, torcida do Flamengo, valeu, torcedor do Flamengo, valeu, Mengão!